Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Eles. E eu tenho o prazer de estar com Rodrigo Gomes, o pastor que ele tem uma congregação, uma igreja que é o Mevan Campinho, o Mevan Recreio, aqui no Mevan Rio. Então ele é uma autoridade que tem um prazer, pastor, de estar com você aqui no Café com Eles. Seja bem-vindo. Rodrigo Salviti, meu querido amigo, é uma honra nós estarmos aqui para conversarmos sobre assuntos concernentes ao reino de Deus, o nosso Pai, né? É verdade. Que bom, obrigado pela honra, pelo convite. Não posso deixar de dizer que eu estou aqui com a minha amada, preciosa, gatíssima Rebeca Gomes. É verdade, a Rebeca está nos outros bastidores. irmãos aqui no estúdio também, mas ela é uma presença ilustríssima. Verdade. É um prazer mesmo, pastor. Eu comecei falando isso sobre Mevan Recreio, Mevan Campinho, porque assim, é uma trajetória na sua vida. Por que eu quis falar isso? Porque, na verdade, o Mevan é uma trajetória de muitas coisas que você viveu na sua vida, né? Então, começou num campinho, começou trazendo uma outra denominação que virou Mevan. Conta um pouquinho da sua trajetória antes do Mevan, antes da Geração Livre. Como é que foi esse percurso para chegar, na sua vida como cristão? Na verdade, essa pergunta é sempre muito legal de responder, porque nós começamos há mais de 10 anos atrás, num bairro chamado Rocha Miranda, um bairro muito próximo de onde eu nasci. E ali a gente começou com alguns jovens ministrando louvor e adoração ao Senhor. E o tempo passou tão rápido, né? Eu acho, se eu não me engano, que já se fazem 13 anos. E a gente continua com esse coração de menino, né? Só querendo buscar a face do Senhor. Só que hoje a responsabilidade é muito grande, né? Então começamos ali no bairro de Rocha Miranda. As pessoas foram chegando, a gente foi crescendo, e num ano que eu não vou saber te dizer precisamente, nós nos mudamos para o bairro do Campinho, e hoje nós temos uma igreja lá, com alguns pastores que estão dirigindo. Eu também estou bastante presente lá, mas nesse momento a gente está exatamente trabalhando para que os nossos pastores lá possam estar assumindo mais a igreja. E a gente veio plantar a igreja aqui no bairro do Recreio, esse desafio. Começamos reunindo no cinema, mas o Senhor tem dado graça. E há 2 anos, aproximadamente, numa conversa com o meu apóstolo, o pastor Luiz Hermínio, que é um homem que eu amo e honro demais, a gente consolidou essa ideia de nos tornarmos Mevan no Rio de Janeiro. E de lá para cá nós vemos trabalhando. O pastor Juscelio de Souza hoje cuida do nosso coração, do coração da minha esposa. Pastor Juscelio e pastora Lu. Então, é isso. Assim, o PGL, o antigo PGL, se tornou Mevan no Rio de Janeiro. E nós estamos avançando, cuidando, plantando, e você faz parte disso, igreja aqui no Recreio dos Bandeirantes. Muitos desafios, mas o Senhor tem nos dado vitória. E a gente vai avançando, né, Rodrigo? Para chegar a isso não foi fácil, né? Você já me falou várias histórias suas. Como é que foi? Você já nasceu num berço cristão? Já veio de família de pastoral? Como é que foi para você chegar essa trajetória para se tornar... Enfim, você contou um pouquinho além. Volta um pouquinho. Tá. Porque as pessoas... O que é legal? As pessoas saberem quem é o Rodrigo Gomes. Tá. De onde surgiu isso tudo? Sim. Então, na verdade, eu sou a primeira geração de pastores da minha família, o que é um desafio, né? A minha esposa é a 2ª ou 3ª geração de pastores da família dela. Uhum. Embora seja um desafio, mas ela já foi criada num lar cristão. A minha mãe se converteu, eu tinha 1 ano de idade, e meu pai se converteu depois. Meu pai é sambista, carioca, aquela coisa toda, né? E eu cresci um pouco no meio do samba, em alguns movimentos artísticos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas logo que minha mãe se converteu, ela começou, como toda mãe crente pentecostal, né? A tua mãe já era crente? Ela se converteu, tinha 1 para 2 anos de idade. E aí começou a nos arrastar para a igreja. É lógico que no processo, ela também não se converteu. Foi um processo, né? Uhum. E meu pai ainda carregava a gente para os eventos culturais, que envolviam samba, enfim. Mas ela conseguiu, ela logrou êxito nisso, se tornou uma mulher de Deus. E aí a gente foi criado a partir daí, 2, 3, 4 anos na igreja, eu e minha irmã. E pronto, fomos crescendo. Com 18 para 19 anos eu tive um encontro real com a glória de Deus, o que me lançou ao chão, e eu fiquei por horas urrando e chorando. Eu sabia que ali havia sido a minha conversão, meu batismo no Espírito Santo, tudo no mesmo dia.
Eu tive certeza absoluta que eu já estava falando em línguas e já saí dali fluindo no ministério, pregando, cuidando de pessoas. E de lá para cá, essa jornada, né? Agridoce do ministério, né? É verdade. O Senhor tem nos dado dias de glória, mas não sem dias de muita luta e muita pressão. Então acho que é um resumo de desde que eu era pequeno, dentro de casa, até os dias de hoje. E hoje, com um pouquinho mais de 40, né? Pai de família, a gente tem amado a presença do Senhor, porque se não for o Senhor, como Moisés disse, né? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Verdade, verdade. E você tem um exemplo, né, muito forte, né, no apóstolo Luiz Hermínio, né, que é um homem que fala muito sobre paternidade, junto com o pastor Juscelio, que é um absurdo também. Então, são homens de referência para nós. São pastores que, enfim, nos conectam com Deus mesmo, que transbordam em nossas vidas e isso tem gerado em você essa paternidade, né? Tanto que depois a gente vai falar um pouquinho sobre o livro que você escreveu, mas a paternidade está dentro de você, até pelos pastores, né, que vem do Mevan, né, que são exemplos, são referências, mas fala um pouquinho sobre o porquê você entende tanto sobre essa paternidade, o que transmite para você em Deus e que você quer transbordar sobre os outros sobre essa paternidade. É muito bom você citar o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, também o pastor Juscelio, que são homens que, muito mais do que me inspirarem na jornada, são homens presentes na nossa vida, sabe? Como pastores, como... Amém. Eles realmente carregam o manto de paternidade. Eu sou extremamente feliz e honrado por caminhar próximo a eles. Glória a São Deus. homens que me ensinam toda vez que a gente está próximo, que a gente se fala, seja no WhatsApp, no telefone, enfim. Isso realmente é uma bênção, uma honra para a minha vida. Porém, a minha relação com a paternidade de Deus, eu tenho um livro que eu escrevi em 2007, se não me engano, antes de caminhar com o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, que é O Criador do Universo é Meu Pai. Esse você não lançou? Não, esse lá em 2007, esse aí acho que já até esgotou. Esse aqui é novo, né? Pai, a voz que dá destino. Daqui a pouco a gente fala um pouco. Porque desde muito cedo, assim, tem uma frase, uma máxima no meu coração que define muito bem isso. Eu sei que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, juiz sobre vivos e mortos, tudo isso eu sei. Mas quando eu descobri que Ele é o meu Abba Pai, o meu papai, isso mudou tudo. Porque sendo Ele o meu Abba Pai, o meu papai, todas essas outras coisas ou todos esses atributos eu vou encontrar. Por que eu te digo isso? Porque eu tive um pai maravilhoso. Meu pai nos criou com muita luta, né? Os recursos financeiros na minha casa, na minha infância, nunca foram abundantes. Mas o meu pai sempre foi um pai presente. Isso é muito importante a gente falar. Porque eu me lembro que eu ia, por exemplo, a minha família nunca teve plano de saúde. Então eu ia para o posto, por exemplo, noites com febre, no meio da madrugada, quem me levava para o posto de saúde? Não era minha mãe, com uma outra criança no braço, minha irmã e eu. Era o meu pai. Olha. De ônibus, de trem, porque minha família era economicamente pobre, enfim. Então eu cresci assim, por exemplo, Dia dos Pais na escola. Não era o padrasto que estava lá. Aliás, a figura do padrasto ela também é importante quando ele assume essa paternidade. Essa paternidade, porque não tem a ver só ou diretamente com o aspecto biológico. Né? Pai é o que decide ser pai. Por isso que é lindo a paternidade adotiva. Mas isso a gente pode falar outro dia em outro podcast. Mas o ponto aqui então meu pai estava lá. Sempre foi um pai presente. Amém. Então quando eu cresci, me converti, qual a ideia que eu tenho de Deus de pai? Um pai presente. Se eu estou no vale, Deus está comigo. Você tinha um exemplo na sua casa. Se eu estou na montanha, Deus está comigo. Muito bom. Se eu estou triste, Ele está comigo. Se eu estou feliz, Ele está comigo. Sabe o que ele disse para o salmista? Que bondade e misericórdia o seguiriam por todos os dias da vida dele. E quanto a ele disse, eu habitarei na casa do Senhor. Podia dizer, na casa do meu pai, por longos os dias. Então eu sempre tive essa consciência. Deus é um pai presente, Ele jamais me abandona. E se eu errar, Ele não vai passar pano ou mãozinha na minha cabeça, mas Ele não vai me abandonar. É verdade. Se eu venci e estou celebrando uma vitória, Ele vai estar lá comigo dizendo, essa é a nossa vitória. Então por que desde cedo eu tenho essa relação com Deus como meu pai? Não é sobre entender sobre esse assunto ou achar que posso ensinar sobre esse assunto. É porque no meu coração sempre foi muito claro, pela figura que eu tive dentro de casa, do meu pai, o Carlão,
de que Deus é um pai presente e não te abandona, independente do que você tenha feito. Isso o religioso pira, mas é real. É real. É verdade, é Então verdade. é por isso que isso é muito forte dentro de mim. É verdade, isso é muito bom. E a gente vê, você tem um exemplo, né, um modelo dentro de casa sobre paternidade, né? Então isso você transferiu, né, sobre paternidade de Deus para sua vida. Mas a gente vê, tanto você escreveu um livro, a gente vai falar sobre o livro daqui a pouco, mas você escreveu isso e vive isso, né, sobre essa paternidade. Mas a gente vê totalmente um mundo, por mais que cristãos até falem sobre paternidade, leem sobre paternidade, por que você vê um mundo que é totalmente um pai para nós, o Deus, um cristianismo que prega, lê e aprendeu sobre isso, e numa desconfiguração tão grande? Então, na verdade, essa foi a maior missão de Cristo, revelar o Pai. Ele veio para um mundo órfão, né? Os religiosos nos seus dias o rechaçaram porque ele dizia que era filho de Deus. Forte. E eu gosto muito de pensar na bendita oração do Pai Nosso, quando ele começa quebrando todos os paradigmas religiosos e falando: Pai Nosso que estás nos céus. Então o Pai é nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o Pai é nosso, o pão é nosso, mas ele continua a oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí depois ele diz: perdoa as nossas dívidas. Que dívida ele tinha ou que pecado ele tinha? Ele estava ensinando os seus irmãos a orarem com a consciência de intercessor, uns pelos outros. Uau. Então ele estava ensinando sobre a família: perdoa os nossos pecados, assim como nós previamente perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, tua é a glória, o poder, o domínio para sempre. Então, Jesus veio revelar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, ele disse. E a oração comumente, popularmente chamada de oração do Pai Nosso, revela o coração de Jesus. Qual é o coração de Jesus? O coração da família. E qual é o coração da família? Deixa eu ensinar aos meus irmãos que o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Eu vim como, tendo sido eu o unigênito gerado, me tornar na relação com os meus irmãos o primogênito. Aquele que os conecta à realidade que eu vim trazer. Então o papel de Cristo ao vir à Terra foi revelar a paternidade de Deus, do nosso Abba Pai, a um mundo órfão. Então as pessoas no mundo estão órfãos. Elas estão sofrendo com a orfandade, porque elas não conhecem uma figura paterna dentro de casa. Essa figura que conheça o Deus eterno para conectarem elas com esse Deus eterno. Então a mensagem do Evangelho nesses dias precisa ser: Jesus, o unigênito que se tornou o primogênito, ele veio para que possamos ter acesso a Deus como nosso Pai. Essa tem que ser a mensagem dos nossos dias. Não podemos mais, de forma nenhuma, ministrar uma mensagem religiosa. Porque quando as pessoas entendem que Cristo é o acesso delas com o Pai, elas vão descobrindo que são filhas no Pai e as amarras vão sendo soltas, mas para isso elas precisam de um irmão mais velho que está buscando se parecer com Cristo para fazer esse trabalho de discipulado. É verdade. Então, respondendo de forma objetiva, a orfandade, a bastardia assolam os povos e nossa mensagem precisa ser: Deus é o seu Pai e Jesus veio restaurar esse caminho. É isso aí, é isso aí. E a gente vê isso desconfigurando ao longo do tempo. Por mais que seja tão forte um ensinamento, porque existe uma diferença entre exemplo e modelo. Então, nós somos exemplo um para o outro, sim, mas o modelo sempre foi ele. Sempre vai ser ele. Isso foi desconfigurando. Como é que pode esse teu entendimento, isso que você carrega, viveu, transborda, ao longo do tempo, onde a gente tem tanta informação e o modelo está sendo desconfigurado nas pessoas? E isso me assusta. E você, como pastor, com tantas pessoas que você cuida, tantas pessoas que você transborda a paternidade, como você tem feito para mostrar essa paternidade? Porque numa desconfiguração, o que você tem feito como pastor para... Gente, acorda, porque não é sobre vocês só se informarem, mas vamos vivenciar o que ele sempre foi e trouxe. Uma coisa que é legal a gente falar sobre isso, trazendo para o aspecto do Brasil, quando a gente fala sobre identidade, que é um outro livro que a gente está escrevendo, a gente fala sobre 3 modeladores de identidade.
O primeiro, pai e mãe. O segundo, parentes e amigos. E o terceiro, modeladores de identidade culturais. Então, pegando o gancho dos modeladores de identidade culturais, porque quando eu falo de pai e mãe, a gente está falando da presença ou da ausência, né? Um filho que cresceu com um pai presente, mesmo que o pai não tenha sido um pai tão bom, porque nenhum de nós é perfeito, os nossos filhos conhecem nossas limitações e nossas falhas, mas o fato de nós como pais estarmos presentes, isso já traz segurança emocional, enfim, uma série de aspectos que alguém que foi criado sem o pai presente tem. Ou seja, um menino criado sem pai, ele vai buscar um ponto de apoio, um ponto de segurança. E aí ele pode enveredar por N caminhos. Ok, isso é uma coisa. Mas voltando na questão dos modeladores de identidade culturais, vamos pensar em Brasil. Não é tão difícil a gente falar sobre a paternidade de Deus no Brasil. Pode ser difícil para as pessoas crerem, por conta do véu no coração. Mas falar e elas entenderem no primeiro momento não é difícil, porque vamos lá. A figura que representa a padroeira no Brasil é a Aparecida, né? E o radical da palavra padroeira vem de pater, que é origem, e chefe, patrono. Então isso aponta para uma figura masculina. E tem todo aspecto histórico que a gente não precisa entrar aqui. Então a figura venerada na nação brasileira como uma figura de segurança e força é uma figura feminina. Então é importante a gente pensar que a construção familiar é pai e mãe, é homem e mulher. Verdade. Né? Partindo desse princípio, o brasileiro, de uma forma geral, e eu não estou falando isso num tom pejorativo, longe de mim tal coisa, é uma constatação cultural, no nosso país temos a tendência a acharmos que sempre que alguém está devendo alguma coisa pra gente, em todo lugar, a gorjeta, a caixinha, o 10%, todo lugar. Verdade. E eu não estou isentando o ambiente religioso disso, não. Todo lugar. E quando eu estou falando de não estar isentando a mentalidade errada sobre o assunto finanças, inclusive no ambiente religioso. O ponto aqui que eu quero enfatizar mas isso tudo são incidências culturais, são reflexos da nossa formação cultural. Nem vamos entrar no aspecto histórico, né? De como o Brasil foi fundado, enfim. Quando foi descoberto, melhor dizendo. Mas o que eu quero só enfatizar é que no Brasil existe um gap muito grande de paternidade e que quando a gente entra no aspecto da necessidade, a pessoa para te ouvir. Das carências, ela para te ouvir. Então, assim, falar sobre paternidade no Brasil não é uma tarefa difícil. Agora, a partir daí, precisamos saber o que falamos, com quem falamos e pelo Espírito, para que o Espírito faça essa obra. Entendi. Porque Gálatas 4 fala que é pelo Espírito que nós clamamos Abba Pai, né? É verdade. Esse é um outro assunto, mas o ponto aqui, sendo objetivo na resposta, no Brasil não é tão difícil, porque muitos meninos, muitos homens foram criados sem o pai, enfim. E sempre vão se abrir para ouvir sobre esse assunto. Agora, a parte do convencimento, ela é mesmo do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo encontrando pessoas interessadas no assunto e interessadas em conhecerem a Deus como Pai, ele vai fazendo a obra. E aí temos diversos testemunhos de pessoas, ou ao ler os nossos livros, ou nas conversas, ou ao conviverem conosco. Verdade. Algumas que nem estão mais conosco. É verdade, é verdade. Mas se você for perguntar, eles vão dizer, não, lá Deus ministrou a minha vida, Deus me curou, né, quando estava lá próximo, no meu pai, enfim. Não, é muito interessante isso, porque na verdade a gente fica... Tá escrito, né? A gente prega e vai, e faz, acontece, mas na verdade é só cada um que decide, né, a maneira que deve andar, que vai andar, decidir o que vai acreditar, o que não vai. Porque você vê, o seu ministério se baseia nisso, você viveu isso, você vive isso e, enfim, tantas pessoas não acessam aquilo do paizinho, né, do Abba Pai, né, de ter aquele sentimento verdadeiro, né, por Deus. Então, é muito forte isso que eu tô falando. Você vai, fala, e tem uma total influência cultural, espiritual,
que desconstrói muita coisa que ele veio construir. Isso é muito forte. Pega essa chave para sua vida. Porque não depende só do pastor falar, de tantas coisas serem informativas, mas você decidir na sua vida viver essa paternidade. Muito bom. E assim, eu vejo isso que isso você faz na sua casa. Então, por exemplo, você tem uma filha chamada Rebeca, né, e o Pedro. Né? Então, a Rebeca tá um pouquinho maior, canta lá um louvor, uma menina, eu falo que é uma pérola de Deus, que, enfim, tá multiforme, né? Multiforme sabedoria de Deus, já tem extravasado, transbordado na vida dela. Talentosa mesmo, muito talentosa, mulher muito de Deus, já sendo preparada no ministério, preparada para a vida, né? Preparada como igreja. E apesar de parecer comigo, muito gata, né? É isso aí, né? Então, assim, na verdade, o que acontece? A gente tem dentro de você essa paternidade e que isso é transbordado geracionalmente. A gente vê isso. Então o Pedro tá pequenininho ainda, né? Tá com 9 anos? Não, 6 anos. Desculpa. 6 anos, pequenininho. Mas assim, a Rebeca tá um pouquinho maior. Tá com quantos anos a Rebeca já? 13, né? Mas né, já parece mais, né? De tanta coisa que ela já se movimenta dentro da igreja como uma adolescente, a pré-adolescente, na verdade, mas enfim. Como você vê isso? Porque isso você faz para que as pessoas sejam transformadas dentro da igreja. O que você tem feito isso na sua casa? Essa paternidade na sua casa para que se torne isso paterno, vivido e passado por geração. Na verdade, eu também não faço isso na igreja intencionalmente. Eu me lembro uma vez que, eu vou explicar, que eu fui ministrar em outra cidade, eu ia falar sobre o tema, né, paternidade. E aí, cara, na fila tinha um bispo, um senhor de idade, tem muitos anos, um senhor de idade, com filhos e netos, cara, assim, uns 10 filhos, noras e netos. E eu falei, bispo fulano de tal, o senhor me dá licença para falar sobre esse assunto? Porque ele deveria estar no meu lugar falando. E eu comecei a minha fala assim, irmãos, eu não falo sobre paternidade porque acho que entendo. Grita dentro de mim a necessidade de aprender a ser um pai. Eu até disse isso, como bispo fulano de tal. Então, esse assunto, para mim, ele é tão relevante. Ou por que ele é tão relevante? Porque eu me vejo pequeno diante dele. Então a gente procura estudar para entender o básico de como nos movermos. Então, no final das contas, as nossas conversas com as pessoas, as nossas ministrações vão para esse lugar, para a necessidade de conhecermos a Deus como Pai e nos conhecermos como Pai em Deus. Porque isso é identidade, né? É verdade. Identidade é quem somos nele, né? E partindo desse princípio, é isso que eu me esforço para levar para dentro da minha casa. Oro com eles, estudo a palavra com eles, falo sobre a paternidade de Deus muito com eles. Esse livro, inclusive, é minha filha que está lendo, está todo grifado. E sobre todas as coisas dizendo, eu sou um pai imperfeito. Eu sou um pai imperfeito, mas totalmente quebrantado diante de Deus, o nosso Abba Pai. Né? É como uma corrida de bastão. E Lucas 2, por exemplo, quando Jesus está voltando com a sua família do ritual do Bar Mitzvah, e os pais o perdem no meio da multidão, e acham Jesus, ele diz, vocês não sabiam que eu tinha que estar cuidando de negócio do meu pai? Porque o ritual era exatamente para tornar o menino, acho que de 12 anos, maior de idade. E a partir dali dá ele autonomia. Uhum. Né? E era profetizado, era liberado o profeta Isaías sobre a vida do menino. Uhum. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor, né? Mais altos do que os nossos, tarará. Então o meu trabalho com os meus filhos é apontar para Deus como pai e dizer, como você falou, questão do exemplo e do modelo. Isso aí é igual a operação matemática. O resultado é esse. Mas a equação é essa. É verdade. Né? Então, o modelo é Cristo. Verdade. Agora, nós somos uma equação X sobre Y vezes para no final tentar se parecer com o resultado que é Cristo. Amém. Então, é esse cara que eu tenho me esforçado muito para ser dentro de casa. Uma equação imperfeita, mas apontando para um modelo perfeito. Né? Verdade, muito bom isso. E dentro de tudo isso que a gente vê, a gente tem duas... É lógico que você
também tem a mesa de café com os pastores, Sim. né? E não só as duas igrejas. E dentro do Rio de Janeiro, no caso, você tem se movimentado muito aqui, né? Fora daqui também, mas são pessoas diferentes, culturas diferentes, dentro de uma mesma cidade, com movimentações diferentes. E isso é muito interessante porque você consegue visualizar o mesmo modelo, né, para todos, levando pessoas, mesas diferentes, entrando no reino. Então, como você consegue se movimentar com pessoas diferentes, igrejas diferentes? Porque o café com pastores que você faz são várias igrejas. Tem várias pessoas com vários exemplos de movimentações diferentes, todo mundo com o mesmo modelo que é Cristo. Mas como você consegue levar o conteúdo, transbordar sobre essas vidas com diferentes movimentações? Sim. Qual é o seu desafio em relação a isso? É muito forte. Sim. Então, meu amigo Rodrigo Salviti, acaba que essa é uma resposta muito fácil. Porque acontece, eu cresci com um pai dentro de casa. Então, na hora H, tudo que eu fosse fazer, eu tinha que estar sujeito à autoridade dele, ponto final. Eu creio que por isso que Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Sai da tua geografia, sai do meio das questões parentais e sai debaixo de um lugar, ou sai de um lugar que já tem autoridade, e eu respeito a autoridade que já tem, que é o teu pai. E você tem que respeitar também, porque aí é o lugar dele, ele que manda. Agora você, como um Abraão, pai de família, ou já maior de idade, que eu estou chamando para uma outra geografia, para desenvolver a sua própria família e ter um governo sobre a tua cabeça, você vai ter que se deslocar daí. Então, partindo daí, eu cresci, cara, com a consciência de sujeição à autoridade muito forte. Muito forte. Infelizmente, o que essa geração não tem. Eles não têm, cada dia menos tem referência de pai, de mãe. Então eles estão metendo os pés pelas mãos, inclusive sendo atrevidos com os pais, inclusive descobrindo os pais, né? Então, para mim, é muito fácil falar de paternidade, porque eu tive uma referência, não de um pai perfeito, e aí nem quero entrar no aspecto moral, porque não tenho nada para falar do meu pai nesse sentido, mas no aspecto das limitações mesmo, sejam elas qual for. E aí, respondendo a tua pergunta, na verdade a mesa de pastores, ela é a Missão Sudeste, que nasceu no coração do meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio. Então hoje nós temos o Mevan, eu, pastor Luiz Hermínio, nós temos mesas em todas as regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E eu sou um cooperador, um facilitador na região Sudeste. Agora nós tivemos em Juiz de Fora, no último final de semana, tivemos também em Belford Roxo, 2 dias após, somando, sei lá, talvez uns 150 pastores, não sei, nas 2 mesas. E quando eu sento com os pastores, fica muito fácil. Por quê? Porque eu falo do pastor Juscelio, que é o nosso coordenador regional, que é um pai. Verdade. E, aliás, esse podcast vai para o ar, eu acho que você tem que seguir a Casa Real, os ensinamentos do muito céu. Bom. Sensacional. Que o pastor Juscelio, a pastora Luciana e toda a sua família derramam como um perfume sobre o Brasil, vai tocar a sua vida, vai curar a sua vida. Então nós temos o pastor Juscelio, que é muito bom, Casa Real, como um irmão mais velho para mim, de verdade, um homem presente na minha vida, um homem nos dias bons e nos dias maus presente. Ele é sensacional. E a figura do pastor Luiz Hermínio, né? Um homem que em diversas nações, dezenas de nações do mundo, é amado, é querido. Pastor Luiz Hermínio é um homem simples, cara, um homem que se parece com Jesus. Então, para mim é muito fácil, porque eu sento nas mesas, Rodrigo, e falo sobre a família. Eu falo, cara, na minha família biológica foi assim. E agora, na minha família ministerial, há mais de 10 anos, e é uma aliança eterna, não haverá desconexão nunca. Aí alguém diz assim, nunca diga nunca. Não. Nunca diga nunca. Esse é um tipo de frase de quem não conhece família, de quem não conhece paternidade. Aliança, né? De quem não conhece aliança. Então, nunca haverá nenhum tipo de ruptura, porque eu confesso para você que eu encontrei um modelo parecido com o que eu... Não perfeito, mas parecido com o que eu aprendi dentro de casa. Que te coloca no caminho do modelo, né?
Entendeu? Isso. Então, assim, Então, nas mesas, eu aponto pro que a gente tá vivendo, cara. É verdade, verdade. Não, sentar com esses homens de Deus é algo que transforma a nossa vida, né? Eles são... Você sabe disso, você sabe. Eles são sensacionais. Inclusive, é importante o podcast estar aqui, né? Importante a gente falar, né? Que a gente se conheceu exatamente por causa disso. É verdade, por causa do Luiz Hermínio, isso aí. Porque você, pastoreando lá no Japão, me conheceu, desenvolveu um relacionamento, sentado com ele, enfim. E ele disse, cara, o Rodrigo é filhão, o Rodrigo é amigo, é parceiro. E hoje a nossa relação, né? Você é uma bênção na minha vida, na minha casa, você sabe disso. Eu falo isso pra você fora das câmeras e falo diante delas também. Amém, é verdade, verdade. Assim, eu glorifico a Deus por tudo que Deus está fazendo, né? Porque Deus está fazendo muita coisa, me vai fazer. Literalmente abrindo caminhos no deserto, né, Rodrigo? Verdade, verdade, verdade. E nesse caminho no deserto, meu amigo, eu sei que muitas coisas, né, você já passou, né? Muitas coisas já foram difíceis. Você já pensou em desistir nessa caminhada? Eu sei assim, eu sei que a tua resposta já, mas é importante as pessoas ouvirem, porque nós somos seres humanos. Qual é a minha resposta? A tua resposta com certeza já pensou. Como eu já pensei em desistir, como você aí já pensou em desistir. Acontece que as pessoas, quando pensam assim, se acham dignas. Então, eu estou aqui de um pastor que tem uma caminhada, uma experiência sendo humano, sendo a humanidade de Deus. Assim, Rodrigo, eu confesso para você que eu nunca pensei em desistir, nunca. E achava que era exagerado quando algum pastor, algum homem de Deus dizia que pensou em desistir. Eu falava, cara, eu acho que esse cara pode pensar tudo, né, mano? Mas em desistir, meter a mão no arado e olhar para trás, né? Mas eu imagino que esse tipo de opinião ainda era fruto de arestas de orgulho que eu não conhecia em mim. Né? E você conhece a nossa história e você sabe que sim, cara, nos últimos meses eu pensei. Confesso para você que eu pensei. Mas o Senhor, com seu amor e sua graça, né? Eu tô com uma mensagem que eu estou ministrando esses dias sobre Pedro, Tiago e João, né? E Pedro, Tiago e João ali no Getsemane, aquele Jesus, teoricamente, humanamente, não tinha nada para dar para eles. Ele estava angustiado até a morte. Talvez eles ouviram Jesus dizendo, Pai, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando, mas tudo bem, todavia seja feita a tua vontade. Esse Jesus, humanamente falando, tenho certeza de que não era um herói naquele momento que inspiraria a outros. Então eu imagino que no seu sofrimento no Getsemane, sabemos que Getsemane é prensa de óleo, ele olhou para o lado e não viu ninguém, senão Pedro, Tiago e João. Uau! A caminho da casa de Jairo para curar a sua filha, uma multidão comprimia. E a mulher veio e tocou nele, saiu virtude e ela foi curada. E ele fala, alguém tocou em mim porque saiu virtude. E os discípulos dizem, uma multidão te comprime e você pergunta quem tocou em você. O episódio seguinte é a cura da filha de Jairo. Poxa, uma multidão comprimindo. A mulher vai lá e toca em Jesus. Uma loucura só. Só que no outro episódio, o texto diz assim, se eu não me engano, Marcos 5, Jesus não permitiu que outros fossem com ele, senão Pedro, Tiago e João. É muito forte isso. E o outro episódio que a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estavam, foi na transfiguração. Agora para ver o futuro através das lentes da eternidade. Por que eu estou respondendo isso desse jeito? Porque, muito mal comparando. Eu estou só comparando porque foi algo... Eu não estou comparando. Só estou falando que foi algo que eu vivi, bem de perto. Eu vivi integralmente, melhor dizendo. No meu Getsemane pessoal... Na sua prensa. Na minha prensa. Eu pensei em desistir. Mas quando eu olhava para o lado e via Pedro, Tiago e João, eu entendia, existe alguém que não está atrás daquilo que eu posso dar, fazer
não que eu tenha muita coisa para dar, não que eu saiba fazer alguma coisa, não que eu seja bom de performance, mas enfim. Não, quem está aqui do meu lado é Pedro, Thiago e João. Uau. E eu não vou citar nomes aqui, mas você sabe que você também está nessa galeria. E quando eu olhava para o lado, vocês estavam ali. Amém. E vocês disseram, não, cara, é a sua prensa de óleo. Amém. Esse é o momento que você tem que passar. Né? Então, assim... Muito lindo você está falando. Morte e vida, morte e ressurreição que nós temos que ver do lado de dentro, passa primeiro pela morte. Você olha para o lado, tá Pedro, Thiago e João. Nesse momento eu pensei em desistir. Não foi um dia, nem foram 2, nem 3, nem 30, você sabe. Mas hoje, depois que a gente transicionou, indo para a casa da filha de Jairo, né? Falando por uma figura de linguagem, e temos visto Deus operar milagres do lado de fora. E o azeite saindo. O azeite saindo. Eu posso dizer para você que quando eu ouço um líder dizendo que está pensando ou que pensou em desistir, se eu puder ter com esse irmão e dizer, não se sinta menor, não se sinta frustrado porque está com esse sentimento, deixa se eu puder te ajudar de alguma forma. Hoje eu consigo entender que todos nós vamos passar por momentos de crises e que a nossa humanidade, a gente precisa conhecer mais a nossa humanidade. E pensei sim, coisa que eu nunca tinha pensado. E ainda era bruto com quem disse que pensava. Hoje não, hoje eu tô facinho nesse assunto. Quando o cara fala pra mim, cara, eu tô pensando, fala, cara, vamos jantar, mano. Preciso falar com você. A gente precisa conversar, a gente precisa... Deixa eu te ajudar a pensar sobre esse assunto, né? Você não é pior do que ninguém porque tá pensando assim. Talvez você seja muito grande em poder estar dizendo isso para mim. Porque quantos desistiram de viver? É verdade. E se pudessem ter dito a alguém, tivesse alguém para dizer, dizia, não precisa. É verdade. É verdade. E eu fiz questão de fazer essa pergunta para você porque você pastora... Mas aí você fez questão de fazer essa pergunta, mas é igual o programa ao vivo, aí tu me quebrou, mano. Eu vou ficar aqui agora... Não. Mas isso que é bonito, porque é isso que nós somos. É isso que nós somos. Nós não somos perfeitos, somos pastores. E você, pastor, pastora, líder, homem de Deus e mulher de Deus, vocês, filhos e filhas de Deus, passarão por momentos difíceis. Mas aqui está um exemplo de um homem de Deus, com tantas mesas e tantas situações, né, que é colocado, passou e passará muitas coisas difíceis. Como eu passei, como você passou já também na sua vida, mas não desista. Não desista porque tem uma solução e Deus tem um plano na sua vida. Por isso que eu fiz questão, pastor, de verdade de falar isso, porque são vitórias e são prensas que faz sair o azeite para você ajudar outras pessoas e ajudar outras pessoas, né, que Deus conecta para fazer um corpo. Então, glória a Deus pela sua vida. Não, e é importante, Rodrigo, enfatizar em cima do que você está falando, é que esse não é o momento, quando você estiver passando por isso, pastor, amigo, tiver, cara, em depressão, ou, sei lá, transtornos ligados à ansiedade, enfim. Psicossomáticos, né? Hoje uma seriação psicossomáticas, difícil. exatamente. Procura alguém experiente. Muito bom você falar isso. Procura alguém experiente e não espiritualiza. Embora vai chegar no momento de falar das questões do espírito, ok? Por que eu estou falando isso? Porque também não tem como fugir do fato de que o Rodrigo foi um dos maiores amigos nesse momento. Amém. Porque o pastor Rodrigo, ele é um homem de Deus, plantou igrejas em algumas nações, Oriente Médio, Europa, Américas, enfim. E quando a gente sentou muitas vezes para conversar, o Rodrigo pastoreou meu coração, mas também foi uma espécie de terapeuta, de psicólogo, né? Amém. Então, por que eu estou falando isso? Quando você estiver passando por crises, cuidado quem você vai ouvir. É verdade. Cuidado com quem você vai andar. Muito forte. Porque talvez o teu problema esteja exatamente aí, em querer continuar andando com quem você não tem que mais andar. E não é sobre alguém ser maior ou melhor, maior ou menor, pior ou melhor, não é sobre isso.
É sobre, até um determinado momento, você vai com algumas pessoas e algumas pessoas vão com você. Isso precisa ser natural, saudável. Não precisa ser traumático. Mas só quem vai te ajudar nesse processo são pessoas que já passaram por isso. São pessoas experientes. Uau, muito forte. Então, assim, meu pastor Luiz Hermínio me ajudou muito, muito, muito. Meu pastor Juscelio, mano, quase que dia sim, dia não. Outras pessoas também, mas porque estamos aqui, pastor Rodrigo Salviti foi um homem que foi um amigo. Amém. E que a partir das experiências dele eu pude entender muita coisa. Até porque ele é bem mais velho que eu. Dá pra ver, não Não, não é muito assim não. Vou falar de idade aqui não. Então, assim, acho que vale a pena deixar esse toque, né, Rodrigo? É verdade, é muito bom. Precisamos um dos outros. A gente precisa. A gente não consegue viver sozinho, a gente não consegue andar sozinho, nós precisamos. Isso que você falou é muito importante. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir o que você falou e vai ser transformado, porque isso que você falou não é qualquer lugar que é falado, porque estão vivendo uma geração de super-homens e onde a tela é a maior voz, onde ninguém sabe os bastidores dela. Mas você está tendo uma oportunidade de falar o que é ser um homem de Deus. Então, glória a Deus pela tua vida. E assim, vamos falar sobre paternidade agora, voltando, né? Vamos falar agora do livro. Porque assim, esse livro aí, quem não comprou, mostra o livro que você escreveu. Ó, Pai, a voz que dá destino. Recomendo a você. Né? Fala um pouquinho sobre o livro, assim, rapidamente. Na verdade, tudo sobre isso, né? Paternidade. Então, esse livro é uma paternidade expressa de forma escrita. Então, o nome do livro é Pai, a voz que dá destino. A ideia central desse livro é falar, e usei alguns personagens bíblicos, cada um com um tipo de relação e de influência do pai, exatamente para falar que é a voz do pai que dá destino. Por exemplo, a gente fala aqui sobre Icabode, por exemplo. No dia que ele nasce, ele recebe o nome de Icabode, foi-se a glória de Israel. Então Icabode foi o símbolo da derrota e da vergonha, ou de uma derrota e de uma vergonha. Muito então bom. ele andou sobre a terra, todo mundo que dizia Icabode dizia foi-se a glória de Deus. E isso porque a mãe colocou o nome. Uhum. E não tinha um pai por perto para cancelar a sentença e liberar o destino do filho. Que legal, muito bom. Agora, no caso de Benjamin, já foi diferente. Quando ele nasceu, e a mãe deu o nome de Benoni, que é alguma coisa que significa dor, sofrimento, o pai, Jacó, imediatamente disse, o nome dele não vai ser Benoni. Ele não vai receber uma sentença como nome e não vai viver sendo sentenciado pelos outros. Porque quem começou com essa história de dar-me um filho se não morro foi ela mesma. Ou seja, ela associou a vida e morte dela ao fato de ter um filho ou não. Isso é um problema dela. Então, olha como que Benoni nasceria. Com uma carga espiritual, emocional, negativa muito forte. Mas o pai presente cancelou a sentença, falou de modo nenhum, o nome dele vai ser Benjamin. Ou seja, filho da minha mão direita, filho da minha destra. A mão direita, a destra, era a mão que o guerreiro segurava a lança, a espada para a batalha. Ele disse de modo nenhum. E o interessante que todo esse contexto dos irmãos de José, vendendo José, toda a história de José, no final, o filho que ficou como penhor, mano, foi Benjamin. Ele foi o amigo fiel no momento de maior sofrimento do pai. Ele foi o filho da mão direita, se cumpriu o que o pai disse. Aleluia, amém, né? Verdade. Porque José estava morto na cabeça do pai, então que sofrimento, né? E ele era irmão, filho da mesma mãe que José, isso é um outro assunto. Então, no caso de Icabode, o pai não estava certo, não estava perto e também não tinha moral, né? Ofni e Finéias, pai e tio,
morreram naquela batalha e o menino nasceu sentenciado. Já no caso de Benjamim, que a mãe quis dar a ele o nome de Benoni, o pai cancela a sentença e libera o destino. De modo nenhum vai ser Benoni, vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Esses são dois casos distintos que nós tratamos aqui no livro. E um terceiro é Jabez. Porque o cara pode dizer assim, tá, eu vivi o que Cabode viveu. Então não há chance para mim, porque eu também não tive o que Benjamim teve. Uhum. E aí eu estou sentenciado, mas a Bíblia fala que Jabez também nasceu sentenciado como filho de dores. Uhum. Mas Jabez entrou num lugar, na paternidade dele com Deus. Muito bom, muito bom. Muito, e aí muito ele bom. não viveu sentenciado como filho da dor, do sofrimento, essa coisa toda que o nome dele também significa. Ele orou a Deus e disse, ó quem dera tu me abençoares. Olha. Eu nem vou falar do restante da oração, está no livro, mas a primeira expressão que ele usa é, se você me abençoar, ou quem dera tu me abençoares. Ele não está falando de ser abençoado com a mentalidade que a gente tem nos dias de hoje, no mundo ocidental. De, ó, quem deras, tu me deres algo. Não, não. Inconscientemente ele entra num lugar na eternidade e atinge a realidade de Gênesis 1, 28. Que Deus os abençoou e lhes disse. Ou Deus os abençoou, o ser humano, quando lhes disse. Verdade. Aí ele acessou. Opa! Ali ele acessou um lugar que transcendeu a realidade biológica. É isso que a gente precisa ministrar para você, que muito sofre forte. de orfandade ou de bastardia. Qual que é a diferença de orfandade para bastardia? O órfão foi impedido de viver com o pai ou com a mãe, geralmente por motivo de morte de um deles. Ou foi tomado, imagina, existem casos nos nossos dias que a criança foi tomada do pai e da mãe, nunca pôde viver com o pai e com a mãe, enfim, quando cresceu já estava no outro ambiente, né? Verdade. Isso é muito comum nos nossos dias, é um crime, é uma coisa terrível, mas comum nos nossos dias. Isso tudo aponta para a orfandade. Agora, bastardia é quando o pai rejeitou o filho e não quis, ou a mãe rejeitou o filho. Mas o interessante de entender é que, mesmo que seja orfandade, imagina que o menino nasceu e a mãe morreu. A mente, isso não é bastardia, isso é orfandade, porque ele foi impedido de viver com a mãe. Mas mesmo assim, na mente desse menino ou dessa menina, existe o ambiente ideal para Satanás encher com mentira e dizer, tá vendo, você foi rejeitado, tá vendo, você matou tua mãe, tá vendo isso, aquilo. Então qual que é a palavra? Você precisa ler esse livro, de verdade. Verdade. E entender o que Jabez entendeu. Jabez foi sentenciado com o nome que recebeu da mãe, não teve um pai por perto para cancelar, mas ele mesmo acessou um lugar na eternidade e começa a oração dizendo, quem dera, ou ó, se tu me abençoares. Ou seja, ele voltou no plano original e disse, se você cumprir o que eu sei que você me fez nascer para viver. Uau. Aí continuou a oração. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus ouviu a oração de Jabez. E ele se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. Verdade. O interessante é que ele tinha outros irmãos. E por que ele recebeu esse nome? E por que ele recebeu? Será que doeu para a mãe? Doeu fisicamente? Para a mãe só Jabez na hora do nascimento? Ou Deus tinha um propósito nessa dor? Deus tinha um propósito nesse menino. Então é muito importante você pegar isso no coração. Verdade. Talvez você foi criado sem pai, talvez você foi criado sem mãe, talvez você foi criado no orfanato, talvez você foi humilhado a tua vida inteira. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem propósito, Deus tem caminho no meio do caos, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus tem seu caminho na tormenta. Deus faz explodir rios no deserto. Pega essa palavra no teu coração. Então o que você tem que fazer? Não se vitimiza mais porque você sofreu tanto. Não estou dizendo que esse sentimento não vai querer assediar o seu coração. Mas você vai precisar entrar no lugar em Deus, igual a Jabez, e dizer, ó Deus, me traz de volta para o plano original. Eu quero viver a realidade do plano original. Porque independente da minha paternidade biológica, porque o que é paternidade biológica? É o meu pai na carne. É verdade. Mas quando eu entro no lugar de revelação da minha filiação eterna, eu passo a entender, meu pai biologicamente é meu pai. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é teu pai biologicamente. Mas antes e sobre todas as coisas, tu tens uma paternidade espiritual e eterna. Amém. E que vai fazer você olhar para o seu pai, se ele falhou em alguma coisa, com misericórdia. Porque na mesa do reino, ele é teu irmão em Cristo.
É verdade. Aleluia. Amém. E Deus é o teu pai e pai dele. Aleluia. Amém, Porque aleluia. o próprio Cristo, sendo filho de Deus, ele diz Pai Nosso. É verdade. Ele, como unigênito, se torna o primogênito para que nós fôssemos feitos família de Deus. É verdade. Para que Deus, como Pai, tivesse uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para que o seu reino fosse estabelecido na terra. Então, Amém. bota isso na tua cabeça. Você não é fruto da vontade do teu pai na carne, nem da tua mãe na carne. Você teve que passar por eles. Mas a tua origem eterna é o teu Abba Pai. E quando você entende isso, você abraça e beija o teu pai na carne, teu pai biológico, tua mãe biológica, e os ama, independente se eles foram bons aos seus olhos ou não. Mas eles foram são extremamente necessários para que você esteja vivo. Então seja grato por isso e acessa ao lugar que Jabez acessou. Tem muito mais coisa aqui. Amém, deixa eu ver. Tem mais um pai aqui que eu falo, eu levo 30 segundos falando, que é Zacarias, que é o tipo de pai que eu e você estamos nos tornando. Que antes disso tudo, a mulher estéril, avançada em dias, ele ouve o Senhor acerca do filho. É esse tipo de pai que Deus quer fazer eu e você. Ouvirmos o céu em todas as coisas com relação aos nossos filhos. É forte, Brasil. É verdade. Não, é isso mesmo. E olha, não deixa de comprar. Não deixa. No final, fica comigo até o final, que a gente vai fazer um sorteio de 2 livros para você que se inscrever aí. Coloca nas redes sociais, coloca lá, né, no Instagram, porque eu vou sortear 2 livros para você. Fica até o final. Porque aqui existem personagens, existem histórias, existem exemplos, existe um retirar da letra, o espírito por trás da letra, para que você te dá para cada um de vocês, para colocar cada um de vocês num pai que dá o destino. Ele vai dar um destino para você. Não perca, fica até o final que eu vou sortear esses 2 livros. E, pastor, muito bom, glória a Deus. Eu queria perguntar para você o seguinte, conta uma história pra gente, sobrenatural. Uma história assim, olha, eu vivi um sobrenatural de Deus. Algo que falou assim, eu provei para o sobrenatural de Deus. Uma só, Adri? Uma só, porque infelizmente a gente não pode ficar aqui, tem tanta coisa que a gente quer falar, mas uma só pra gente ver. Mas em que área da vida? Assim? Onde você quiser, dá um exemplo pra gente. Algo sobrenatural, que você viveu espiritual. Ah, cara, assim, eu tenho muitas histórias, né, assim, sobrenaturais, mas uma que me veio à mente agora, à medida que você estava perguntando, e eu fiquei te fazendo outras perguntas até vir uma história na mente, é se eu pudesse falar sobre o nascimento da minha filha, ou do meu filho, né? Rebeca significa aquela que une. Então a Rebeca, ela tem amigos da idade, tem amigos mais novos, amigos mais velhos, porque onde ela passa, assim, carregada de carisma, ela une pessoas, ela conecta ambientes. E Pedro é Petros, né? É pedra. E quando ele nasceu, a palavra que Deus deu foi que ela conectaria corações. Onde ela chegaria, ela conectaria corações. Por causa do carisma e da graça que Deus deu a ela. Ô, pai babão. E ele conquistaria territórios. Embora, você sabe, ele é um menino lindo. Mas o Senhor disse para mim, a força dele não vai estar no carisma. Vai estar na visão. E Rodrigo, aonde esse menino para, ele analisa tudo. Aonde ele para, dá pra ver isso. Ele desenha, ele passa o dia inteiro desenhando. Um dia ele chegou em frente à nossa casa, ficou assim olhando, eu olhei para ele, passou 10 minutos, ele aqui, pai, vem ver o desenho que eu fiz. Aí ele desenhou e ficou me explicando a casa. Então o Senhor falou assim para mim, ele é Petros, ele é pedra, ele é fundamento, ele é modelo, assim, modelo arquitetônico, ele é apostólico. Porque eu cito eles como talvez o acontecimento sobrenatural, mais sobrenatural que eu já vivi. Porque na minha infância eu tive um problema na bolsa escrotal e eu cresci ouvindo que eu não seria pai. Talvez essa seja a melhor explicação. E olha que destino, hein? Talvez essa seja a maior explicação para falar, vou passar a usar essa, para falar sobre paternidade de Deus. E eu cresci realmente pensando que não ia ser pai. Eu pensava, poxa Deus, meu pai é um pai tão bom, tão presente. Eu queria só tentar ser igual a ele, né? Meu pai é sinistro, velho.
E rapaz, assim, na primeira tentativa foi ela, e quando chegou na vez do Pedro foi também. Eu acho que esse é o maior sobrenatural que eu vivi até hoje, né? Amém, muito bom. E a esposa maravilhosa que Deus me deu para completar isso, né? Amém. Uma família que se une por um propósito, né? E tudo que você está falando, como eu falei, né? Olha como é que é o destino, né? Você viveu isso e você escreve isso. Chegou aí, ó. Aí, família toda reunida. A dona da resenha chegou, mano. Família toda reunida. Agora tem que falar outras coisas, ela chegou. Ai, que horror. Brincadeira. Então, assim, esse é o destino, né? O Pai te deu o destino. Então, por cima... você falou de várias histórias aqui, de vários personagens da Bíblia que refletem o dia de hoje. Mas você é uma carta viva daquilo que Deus faz e que seria mais um nome, né? Que está dando um Pai que te deu destino. Então, é muito bom ouvir isso. É um grande sobrenatural de Deus. É muito bom, porque é engraçado, a gente logo quer pegar uma manifestação de um milagre, coisa voando. E isso realmente é um grande sobrenatural de Deus. Né? Você construir isso na tua família, nos seus filhos, na sua casa, aquilo que Deus te deu destino. Então é muito bom. E agora a gente abriu uma caixinha de perguntas para o pessoal da internet. E eu vou falar algumas perguntas, não dá para a gente falar todas as perguntas, mas perguntaram aqui, você pretende escrever outros livros? Eu estou acabando essa semana de escrever o próximo livro, né? Que é Emaús, de volta ao caminho. Porque os discípulos ali no caminho de Emaús, eles estavam descontentes, desanimados, frustrados por suas perspectivas pessoais. Elas tinham sido frustradas, né, pelos acontecimentos, e eles estavam indo no caminho oposto a Jerusalém, estavam indo para Emaús. Uhum. E o Senhor falou, falou para mim, ainda que você esteja indo para Emaús, eu conheço teu coração. E eu te encontro em Emaús e te trago de volta para Jerusalém. Amém. E o cerne do livro é esse, é de volta ao caminho, Emaús, de volta ao caminho. Estou acabando essa semana, eu imagino que com muito otimismo aí, uns 45 dias a gente já consiga estar lançando. Amém. Mas depois eu vou botar aqui, ó, essa aqui eu vou deixar aqui. Mas esse segundo semestre, Rodrigo, já que é para fazer propaganda, eu estou acabando paralelo de escrever um outro, né? Porque nesse período que a gente ficou um pouquinho mais quietinho, a gente escreveu. E escreveu no celular, né, mano? Imagina. Difícil. Aí depois desse, deve vir o outro, que é De Volta ao Amor que Me Amou Primeiro. Então já tem o terceiro já. Que na verdade vai ser o quarto, né? O quarto, é verdade, Esse o quarto, é o é segundo. verdade. Verdade. Com base na igreja de Éfeso, né? De Volta ao Primeiro Amor. Então não percam, vamos fazer outro podcast aqui, outra conversa, para lançamento do segundo livro, terceiro livro, na verdade, né? Marca essa conversa a cada 2 meses, eu posso vir. Assunto que não vai faltar. Eu tenho que Brincadeira. segurar aqui com o tempo. Tá cheio de gente famosa pra trazer. Nada. Você carrega. de Souza, Vitor Belfort. Não. Quem sou eu na fila do Não, pão? é mais uma carta que a gente tem que ler, tem que aprender, né? Com certeza. Outra pergunta foi aqui. Você acha que o avivamento do Brasil, porque as pessoas falam, do Brasil vai vir um avivamento para as nações e tal, né? O que a gente até estava entrevistando um pastor, né, que tem missão na África, ele fala, né, dos missionários que sairiam do Brasil. E aí muito interessante a resposta do pastor Marcos Correia, mas sobre a parte do avivamento. Você crê que o Brasil vai trazer um avivamento para as nações? Daqui vai surgir isso para as nações? Sim. O que o brasileiro tem que as nações precisam? Fogo, né? Amém. Quando nós conversamos com irmãos americanos, eles são muito objetivos e são muito claros falando sobre isso. O americano tem o odre, né? Ele tem o histórico missional, a estrutura das igrejas, A organização. Isso aponta, né? Muito, sim, não estou dizendo que é isso, mas isso aponta para algo importante, mas que precisa ser preenchido. E quando você olha para o brasileiro é apaixonado, né, cara? O brasileiro ama a presença de Deus. Né? A gente estava agora numa base missionária e as crianças, elas são apaixonadas e apaixonantes. Elas ficam em cima, elas vêm, elas dizem que amam, elas querem se divertir, Então eu acho que isso é do brasileiro. Né? Então o brasileiro é alguém que, quando conhece Deus como pai, é intenso, né, mano?
É verdade. Então eu creio sim que o Brasil é o útero é o útero de um avivamento para as nações, porque o brasileiro, quando ele conhece a Deus como Pai, ele é apaixonado. As nações vão beber disso, vão provar. A cada nação que chegar um brasileiro incendiado, ele vai valer por 1000, assim, eu creio. Amém. Já é assim ao longo da história, eu estou falando de uma forma bem não teológica, eu estou falando de uma forma, o que eu estou sentindo agora de falar, mas eu creio que o Brasil é um exportador de homens e mulheres de fogo para as nações. Agora, acho que é isso. Agora, o avivamento que sai do Brasil para tocar as nações de uma forma coletiva, macro, eu creio. Creio também, assim. Eu estou falando de indivíduos, né? Aham. Ou do aspecto do brasileiro ser esse cara incendiado. Mas para o globo, a igreja brasileira gerando isso para o globo, eu creio. Mas eu acho que tem outros irmãos que podem falar com mais propriedade teológica sobre isso. Uhum. Né? O meu pastor é um. Né? O meu pastor, eu tô com ele nesse assunto e com outros irmãos assim. Mas de uma forma geral, olhando para o brasileiro como uma flecha, os brasileiros realmente precisam tocar as nações com fogo. E o fogo que a gente carrega quando conhece o coração de Deus é diferente. Amém. E as nações reconhecem. É verdade, reconhece mesmo. E vamos, já infelizmente a gente tem que acelerar para o final. Eu vou fazer o seguinte com você agora. Eu vou fazer resumo em poucas palavras. É um quadro que eu vou falar uma palavra, você rapidamente... Eu sempre sonhei em responder esse negócio. É mesmo? Então... Brincadeira. Então eu vou falar algumas palavras, você vai que pensar na cabeça, você vai e fala, tá bom? Então antes, vamos lá. Família. Alicerce. Coluna central. Amém. Igreja. Noiva de Cristo, que a gente tem que cuidar com muito zelo. Coisa que, quando a gente fica mais velho, a gente entende. Ela é noiva de Cristo, nós somos só amigos do noivo. Amém. Volta de Jesus. Estou buscando cada dia mais amar e está muito próxima. Está muito próximo, defino assim. Creio eu. Filhos. Só faltou um teclado aqui, vou chorar de novo. Mas, cara, filho é fantástico, indescritível, surreal, desafiador. Volta de Jesus. Estou procurando amar. Creio que está próximo. Amém. E para terminar, a última palavra, seu futuro. Rapaz, não, essa aí talvez seja mais fácil, cara. Eu acho que eu posso responder, eu vou falar um pouquinho, mas tentar selar com uma palavra. Como eu já citei aqui Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João estavam no Getsêmani, quando Jesus, teoricamente, não estava ali como uma figura heróica, mas como um homem sofrendo. Pedro, Tiago e João estavam ali. Indo para a casa de Jairo, né? E curou a filha de Jairo. Agora, no milagre externo, só Pedro, Tiago e João estavam ali. E depois são os 3 momentos que o Novo Testamento narra, né? E que só estavam Pedro, Tiago e João. E depois na transfiguração. Meu futuro, eu quero estar igual Pedro, Tiago e João. Como? Estar com Pedro, Tiago e João e com Jesus. E ser para aqueles que me veem como Pedro, Tiago e João. Ser para eles Pedro, Tiago e João e com Jesus. E ver o futuro pelas lentes da eternidade. Porque na transfiguração era Pedro, Tiago e João de novo. Eles sendo para Jesus o que já estavam sendo. Um sendo para o outro que já estavam sendo, companheiros nas horas difíceis e nas horas de milagres visíveis, e agora presenteados ao estarem na transfiguração, vendo o futuro pelas lentes da eternidade. Então, futuro, quero ver pelas lentes da eternidade junto com Pedro, Tiago e João. Amém, amém. Olha, pastor, de verdade, obrigado por esse tempo, por esse bate-papo. Tenho certeza que tocou minha vida, tocou com certeza muita vida de vocês, e compartilha desse vídeo porque muitas coisas de Deus, muitas chaves de Deus foram liberadas aqui nesse bate-papo. E conhecer mais também, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que está por trás do pastor, né? O que está por trás do Rodrigo Gomes. Então, conhecer vocês, né? Então, assim, glória a Deus pela sua vida, de verdade, obrigado. Para terminar, lança uma mensagem para todos que estão te ouvindo. Posso agradecer primeiro? Lógico. Primeiro eu quero agradecer a InChurch, né? Que abriu
para nós, na tua pessoa, esse espaço aqui. Amém. O coração do Pedro e da diretoria aí é precioso, né, meu irmão? Eles são incríveis, são incríveis. Agradecê-los, Amém. agradecer a equipe que está aqui atrás das câmeras, o Verdade. pessoal trabalhando com amor, Verdade. com muito carinho. Minha Verdade. esposa linda, maravilhosa, minha filha. Te agradecer por ter sido, porque você tem sido, né, um Pedro, um Tiago ou um João na minha vida. Amém. Nos momentos que a gente mais precisou sem saber que estava precisando. Depois a gente soube, mas antes não sabia, né? Te agradecer por tua amizade, pelo teu companheirismo. Amém. E a mensagem que eu deixo para os irmãos é essa. Meu irmão, a idade chega. Os momentos difíceis chegam. Os fáceis também. Mas o que eu quero deixar como mensagem é: aprenda a discernir quem é Pedro, Tiago e João. Quem é Pedro, Tiago e João? É aqueles que vão com você quando você não é mais ou não parece mais ser um herói. Uau. Pedro, Tiago e João são aqueles que estão contigo, agoniados. Você angustiado, angustiado. Como Jesus no Getsemane. Você olha para o lado, Pedro e Tiago estão ali, ainda que dormindo, mas estão ali. Aprenda a discernir quem são esses. Não é sobre secundarizar, colocar ninguém de lado, não é sobre isso. E se você não conseguir discernir quem são esses, peça ao Senhor, que Ele vai te ajudar. E não é sobre você. É sobre entender quem são esses e como você pode se tornar Pedro, Tiago ou João para alguém. Amém. Aprenda sobre isso, para que você não queira andar com pessoas só porque elas têm uma imagem heróica ou porque elas podem proporcionar algo que você sempre sonhou. Aprenda que Deus vai te conectar com gente para estar com elas em todos os momentos, nos momentos que elas precisarem, elas vão olhar para o lado. E eu não estou falando no aspecto da alma, eu estou falando no aspecto do propósito. Tá bom? Uau. Se essa mensagem pôde te ajudar, o cerne dela é Jesus tinha 70, 12, tinha multidão, tinha 70, tinha os 12, mas 3 eram os íntimos do coração. 70 envolvidos na missão, 12 comprometidos com a missão, mas só 3 íntimos do coração. E isso não tem a ver com um lugar na alma, tem a ver com um lugar no espírito. Você precisa se exercitar para entender quem é Pedro, Tiago e João e para entender para quem você pode e deve ser Pedro, Tiago e João. Amém? Amém? Ame a todos, sirva a todos, mas um lugar de intimidade o Senhor vai te mostrar nesses dias. Amém? Amém, glória a Deus. Olha, eu quero agradecer muito, de verdade, por tudo, por vocês que ficaram até com a gente aqui. Eu vou sortear, escreve depois no Instagram, né, o seu nome, tudo direitinho, que a gente vai sortear e a gente quer liberar 2 livros para você. E quem não receber, né, vai lá na loja, compra esse livro que vale a pena. Pro pessoal seguir. Por favor, fala, por favor, das suas redes sociais, por favor, bom você falar disso. @Rodrigo Gomes Mevan, é o meu Instagram. Isso. Você pode seguir lá. Segue lá. E vai ter um link lá, se você quiser comprar livro, adquirir, né? Isso. Você não pode... tem não, vou pedir para botar agora. Isso aí, vai botar um link lá. Quem quiser comprar esse livro, acessa lá que a gente vai colocar esse link. Tá? Você vai nas redes sociais do Pastor Rodrigo, né? Das redes sociais também do Mevan Recreio também, né? Sim. Né? Então vai lá, né? E continua se inscrevendo, continua seguindo ali, porque vai ter vídeos, vai compartilhar, enfim, os cultos, muitas informações que tem ali abençoando pessoas, tá bom? Quero agradecer de verdade os parceiros que é a InChurch, que tem sido maravilhoso, que esse estúdio aqui tem aberto as portas para todos vocês receberem tudo que tem acontecido aqui. Também parceria também com guiame.com, uma plataforma gospel do Brasil de notícias, credibilidade, e que tem aberto também as portas que, se não fosse eles, a gente não estaria alcançando tantas pessoas por aí, né, na internet. E também a Bela Papelaria, inclusive, pastor, quero te dar esse presente, né? Tá bombando, hein, macho? Não, que isso. Né, a Bela Papelaria, que é um Obrigado. Tem caderno, tem caneta, enfim, é um presente, uma lembrança do Café com Eles para você. Então a Bela Papelaria é uma papelaria que faz você realmente entender e vivenciar os conteúdos de forma muito forte, né, de papel, caixas e tudo aí. Então segue a Bela Papelaria, que é muito bom, tá bom? Deus abençoe vocês, quero agradecer a todos vocês. Deus abençoe, até a próxima.